Olá, Paz do Senhor, eu sou o pastor José Eduardo. Estamos hoje fazendo o resumo do capítulo 6. Essa semana foi um pouco corrida, mas vamos colocar a posição do capítulo 6 diante disso. Comunicar os propósitos. Um dos detalhes que nós temos comunicado é que para a igreja ter um propósito, ela precisa saber comunicar. E essa comunicação muitas vezes é usada através de símbolos, através de slogan, né? E através de propósitos. E o propósito da igreja, sendo claro para a igreja, eu que tenho visitado bastante igrejas, tenho visto que muitas igrejas não têm um propósito claro. Tem algumas que falam, não, vamos ganhar o mundo para Cristo. Outras falam, mas não coloca esse propósito tão claro e tão aberto. Nós temos que lembrar os deveres do cristão e também os deveres a responsabilidade do cristão e a vantagem do cristão. As responsabilidades como cristão, Deus quer que eu seja membro da sua família. É importante a pessoa ser membro. Eu vejo que muitas vezes as pessoas, eu chego às vezes a algumas igrejas, eu querendo me membrar, a igreja aconteceu isso, e eu chegando dentro dessa igreja, sou tratado como um desconhecido, uma pessoa que não chegou, saiu mais um na plateia, e muitas vezes perde o propósito. Eu lembro uma vez um testemunho de um irmão que ele falou que teve um senhor que tinha $1 milhão para entregar para uma igreja. Ele procurou uma igreja que estava mais acessível, fosse mais receptiva. Esse irmão visitou várias igrejas grandes, tal, ninguém deu atenção a ele. Quando ele, depois de tantas visitas, ele foi numa igreja pequenininha, eles receberam bem, cumprimentou ele, depois o pastor veio, conversou com ele, perguntou da vida dele, qual a situação dele, se ele morava perto e tudo mais, ou seja, deu aquela atenção de recepção. O que acontece? Esse irmão falou assim, olha, meu irmão, eu vim, realmente eu procuro uma igreja que me receba, mas eu vim para entregar uma bênção. Eu tenho um cheque aqui para poder entregar, e eu estava procurando uma igreja que pudesse me receber, tivesse realmente o carinho com o visitante. E estou aqui te entregando esse cheque porque eu vi que essa igreja tem essa recepção. O pastor ficou assustado, quando viu o cheque, ficou maravilhado, porque ele pode fazer muitas coisas na obra de Deus. Então, muitas vezes, nós não sabemos que estamos recebendo na nossa igreja. Então, todo visitante, ele quer ser membro, ele quer participar da sua igreja. Deus quer que seja um modelo de caráter também. Há muitos pastores, muitas pessoas que falam, no púlpito são uma coisa, e na vida real, na vida social, são totalmente outra. E isso é muito complicado, porque o ministério, o púlpito, ele reflete na vida dos cristãos, na vida dos membros. O pastor tem que ser como um pai, ele tem que chamar atenção quando for necessário, e acariciar também quando for merecido, mas fazendo com que tenha ordem e decência, sabendo o que está acontecendo com cada um, não deixando na mão de ministros. A igreja, quando cresce bastante, sim, você deixa nas mãos de ministros, mas não é porque você deixou na mão de ministros que você vai concordar com que eles tomem todas as atitudes. Você tem que chamar esses representantes e saber como está correndo, e também visitar de repente esses grupos para saber o que está correndo. Deus quer que eu seja um ministro da sua graça em todas as situações. A igreja, os membros da igreja devem ser uma representação da graça de Deus, mostrando o amor de Deus, não só, o culto foi uma bênção, não, mostrar que Deus opera na vida dos seus membros. Isso é reflexão como uma igreja tem propósito. Deus quer que seja mensageiro do seu amor e que seja magnificador do seu nome. Isso tudo só reflete nas pessoas que realmente têm vida em Cristo Jesus. Não é porque aceitou a Jesus que as pessoas são fortes, cheias de graça. Acontece muitas vezes que a pessoa, quando aceita Jesus, ela recebe uma graça super poderosa, super forte, porque é o primeiro amor. Mas com o decorrer do tempo, esses crentes começam a ficar relaxados, e o ministério deve tomar cuidado com isso. Você deve declarar os propósitos continuamente na igreja. Os propósitos são claros, como eu falei, eu coloquei essa semana. Os propósitos de Deus são para a vida, uma missão; para conviver, membresia; para os princípios de Deus para viver, maturidade; a profissão de Deus para sobreviver, ministério; e o poder de Deus para depender, magnificar. Vou repetir: o propósito de Deus para a vida, missão;
povo de Deus para conviver, membresia. Os princípios de Deus para viver, maturidade. A profissão de Deus para sobreviver, ministério. O poder de Deus para depender, magnificar. E existe uma tabela onde foi colocado todos os pontos sobre os propósitos. Evangelismo, adoração, comunhão, discipulado e serviço. Isso são os propósitos. Quando a igreja tem bem claro esses propósitos para a sua membresia, isso fica bastante fácil para que os membros se reproduzam. Às vezes o pastor quer ser um super pastor, querendo fazer como um apresentador, querer fazer tudo, chamar a atenção, pular, fazer um verdadeiro circo. E muitas vezes a liderança não quer dizer isso. A liderança, quando o verdadeiro líder está diante da igreja, os membros se propõem a fazer. O problema é que às vezes se encontra líderes que não deixam seus liderados fazerem. Então, quando você coloca diante da igreja, olha, nós precisamos fazer isso, como é que vamos ter a solução? Você pode, como líder, pode até ter a solução, mas deixa a igreja participar. Uma das coisas que eu descobri com pesquisas é que quando as pessoas participam das ideias, elas naturalmente se envolvem com a ideia. A partir daquele momento, quando aquela ideia for aceita e for adaptada ao ministério, aqueles mesmos falam, não, eu que dei essa ideia, eu ajudei o pastor, e essa pessoa vai vestir a camisa. Isso é uma diferença. Quando a igreja tem um propósito claro, nós devemos ter isso de levar a palavra de salvação a todo mundo, mas a palavra de salvação é consequência de uma vida em comunhão, e a consequência de uma vida em comunhão é ter claro os objetivos e propósitos da igreja. Se você não tem claro, muitas vezes os pastores pensam, não, minha igreja tem claro, mas você não repete, você não reaviva, sabendo que a igreja constantemente tem gente chegando, tem gente participando, gente ávida para participar e querendo fazer do seu ministério uma força, a graça e tudo mais. Mas as experiências da nossa vida, as experiências ministeriais fazem com que nós tenhamos medo. Isso é natural, mas nós não devemos nos impor aos medos, porque a obra não nos pertence. No momento que você fala, não, a obra não me pertence, pertence a Deus, eu tenho a responsabilidade de estar apto para diante de Deus, você vai parar de achar que é sua alguma coisa e deixa a igreja produzir. Esse é o maior objetivo de fazer o discipulado, fazer com que seus discípulos tenham autonomia, para que amanhã depois, quando tiver um campo para poder trabalhar, para poder fazer uma igreja, uma outra congregação do seu ministério, você tenha pessoas aptas, aqueles que participam, que veem que a tua vida é um verdadeiro exemplo e permite com que os membros participem dos propósitos da sua igreja. Quando os propósitos da igreja são claros, tudo flui de forma abençoada. E isso que Jesus colocou no seu ministério, na sua caminhada. Ele colocou todos os seus projetos, seus propósitos para os servos de Deus, bem claro para os seus discípulos. Isso é discipulado. Discipulado, tem muita gente que pensa que é só dar um cursinho toda semana, é um discipulado. Não, discipulado é você caminhar com a pessoa dia e noite, porque ela vai saber os seus segredos e ela vai ver o seu reflexo diante da vida. Isso é permitir com que também a igreja faça um reflexo do seu ministério. Que Deus te abençoe, que possamos aprender sobre discipulado, aprender sobre o propósito da igreja. E na semana que vem, essa próxima semana, iremos conversar sobre organizar os propósitos. Como organizar, como realizar os propósitos na igreja. Como fazer, e os tópicos, como fazer isso. Que Deus te abençoe. Se você quiser comentar alguma coisa, esteja aí. Esse áudio, todos os áudios, os capítulos estão no blog Uma Igreja com Propósito, csf.blogspot.com. Eu sou o pastor José Eduardo e despeço a todos com a paz do Senhor.